Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema central: os pilares da administração pública aqui no Brasil. Sabe, aqueles princípios lá do artigo 37 da Constituição? A gente recebeu um material bem completo, sabe? Com legislação, o que os estudiosos dizem, decisões judiciais. E nossa ideia aqui é desmistificar isso, pegar o que é essencial mesmo para entender como o Estado deve agir. Exatamente. Porque, olha, esses princípios não são só para constar, né? Eles são, tipo assim, as regras do jogo. Definem como o poder público tem que se relacionar com a sociedade, buscando sempre o interesse coletivo, garantindo direitos. Vamos focar naquele mnemônico famoso, o LIMP, e alguns outros pontos que são cruciais. Boa. Limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos lá. Começando pela legalidade. Basicamente, a administração só pode fazer aquilo que a lei diz que pode ou que manda fazer. É isso, né? Isso. Bem diferente da gente, né? Como cidadãos, podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Para a administração, a lógica é inversa. Só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina. É uma restrição importante. E por que essa restrição é tão importante assim? Bom, para garantir que o gestor público atue em nome do povo, da coletividade, e não por vontade própria, né? E isso se conecta direto com outro princípio que nem está escrito lá no artigo 37, mas é fundamental: a autotutela. Autotutela. O que seria isso? É a capacidade e, na verdade, o dever que a administração tem de rever os próprios atos. Se ela identificar que um ato foi ilegal, ela mesma pode e deve anular. Sabe, corrigir o próprio erro. A súmula 473 do Supremo Tribunal Federal confirma isso direitinho. Ah, entendi. Quer dizer, a própria administração tem que fiscalizar se está seguindo a legalidade. Interessante. E o segundo princípio? Impessoalidade. A ideia é tratar todo mundo igual. Sim, tratar todos de forma igualitária é parte disso. Mas vai além. A atuação do Estado tem que ser impessoal, ou seja, focada no interesse público. Não pode ter favorecimento para amigo, nem perseguição para inimigo, sabe? E também não pode usar a máquina pública para a promoção pessoal de quem está no cargo. Pensa naquelas propagandas de prefeitura ou governo. O parágrafo 1º do artigo 37 proíbe usar essa publicidade oficial, que é paga com dinheiro público, né, para ficar enaltecendo o governante. A propaganda tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Faz todo sentido. E aquela questão de nomear parentes para cargos, o nepotismo, entra aí também, certo? Exatamente. O nepotismo é um exemplo clássico de violação da impessoalidade. A súmula vinculante número 13 do STF veio justamente para proibir essa prática na administração pública. E olha, o nepotismo também fere outro princípio: Qual? a moralidade. Ah, a moralidade. Esse parece um pouco mais subjetivo, talvez. Não basta só cumprir a lei ao pé da letra? Então não basta. A moralidade administrativa exige mais do que a simples legalidade formal. Exige que o agente público atue com ética, com honestidade, com boa-fé, com lealdade. A conduta tem que ser compatível com o que a sociedade espera de alguém que gere a coisa pública. Entendi. Então, um ato pode até parecer legal, mas se for desonesto na intenção. Justamente, se tiver um desvio de finalidade, se for feito de má fé, mesmo que formalmente siga a lei, ele pode ser considerado imoral e, por isso, inválido. A Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, ela existe para punir justamente essas condutas que ferem não só a legalidade, mas também a moralidade, a honestidade no trato da coisa pública. Certo, fica claro. E o próximo do LIMP é a publicidade. A regra geral é que tudo que a administração faz precisa ser transparente, aberto ao público. Essa é a regra. A publicidade é essencial para duas coisas. Primeiro, para dar validade aos atos administrativos. Muitos só produzem efeitos depois de publicados. E segundo, e talvez mais importante, para permitir o controle. Como assim? O controle pela sociedade, por qualquer cidadão, pela imprensa, pelos órgãos de controle. Se os atos são públicos,
Todo mundo pode fiscalizar, ver se estão corretos, se atendem ao interesse público. A Lei de Acesso à Informação, a LAI, que é a Lei 12.527 de 2011, é um instrumento super importante para garantir essa transparência na prática. Mas tem exceção, né? Nem tudo pode ser público sempre. Claro, tem exceções, principalmente para proteger a segurança da sociedade e do Estado ou informações pessoais, a intimidade das pessoas. Mas o sigilo tem que ser a exceção e sempre justificado com base na lei. A regra é a transparência. Ok. E para fechar o limpe, temos a eficiência. Essa entrou depois na Constituição, né? Com a emenda 19, lá em 98. O que ela trouxe de novo? Ela trouxe uma cobrança por resultados. Antes, a preocupação era muito focada em seguir os procedimentos, a legalidade, a moralidade, o que é fundamental, claro, mas a eficiência veio dizer, olha, além de fazer certo, tem que fazer bem feito. Fazer bem feito no sentido de mais rápido. Com menos custo. Isso. Fazer com qualidade, com agilidade, com economia de recursos, é buscar a melhor gestão possível, otimizar o uso do dinheiro público para entregar os melhores serviços para a população. Pensa, por exemplo, na diferença entre conseguir tirar um documento pela internet em 5 minutos versus ter que pegar fila e esperar horas. A busca por essa agilidade e qualidade é a eficiência em ação. E isso tem a ver com a exigência de concurso público para entrar no serviço público? Tem tudo a ver. O concurso público, que está lá no inciso 2 do artigo 37, é uma forma de garantir a eficiência, porque seleciona os mais aptos, os mais capacitados para exercer as funções. E, claro, garante também a impessoalidade, né? Porque evita o apadrinhamento. A avaliação de desempenho dos servidores que já estão na ativa também é um instrumento para buscar essa eficiência. Faz sentido amarrar tudo isso. E você mencionou outros princípios importantes, além do limpe. Sim, falamos da autotutela, né? E tem outro que é implícito, mas é a base de muita coisa no direito administrativo. A supremacia do interesse público sobre o privado. Supremacia do interesse público. Isso quer dizer que o interesse da coletividade sempre vence o do indivíduo. Não é bem sempre vence. É um princípio que precisa ser ponderado, balanceado com os direitos individuais, que também são protegidos pela Constituição. Mas ele justifica que a administração tenha certas prerrogativas, certos poderes especiais que nós, particulares, não temos. Por exemplo, o poder de desapropriar um terreno para construir um hospital ou uma escola. Isso só se justifica porque o interesse público, nesse caso, se sobrepõe ao interesse privado do dono do terreno. Mas ele tem que ser indenizado, claro. Entendi. É um equilíbrio delicado. Muito delicado. Por isso a importância de todos os outros princípios. A legalidade para definir os limites desse poder, a impessoalidade e a moralidade para garantir que ele seja usado para o fim certo, a publicidade para permitir o controle e a eficiência para que o resultado seja o melhor possível para a sociedade. É um sistema, sabe? Tudo interligado. Nossa, fica bem mais claro vendo assim como uma engrenagem mesmo. É isso. Então, recapitulando. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são os expressos no artigo 37. Mas a gente não pode esquecer dos implícitos, como a autotutela e a supremacia do interesse público. Todos eles juntos formam, digamos, o DNA da boa administração pública no Brasil. São eles que legitimam a atuação do Estado e garantem que ela possa ser controlada. E esse controle pode vir de vários lugares, né? Sim, controle interno, da própria administração. Controle externo, pelo Poder Legislativo, com a ajuda dos tribunais de contas. Controle judiciário, pelo Poder Judiciário, se alguém se sentir lesado. E o controle social, feito por todos nós. Compreender tudo isso é realmente fundamental. Não só para quem está estudando para concurso, claro, mas para qualquer pessoa exercer a cidadania, né? Para saber o que cobrar dos nossos governantes. Com certeza. E para fechar, queria deixar uma reflexão, uma provocação até. A gente está vivendo uma era cada vez mais digital, né? O governo usando tecnologia, inteligência artificial, algoritmos para tomar decisões, para prestar serviços. Sim, a digitalização está avançando muito. Pois é. E aí fica a questão. Como esses princípios clássicos que a gente discutiu, especialmente a publicidade, a transparência, a eficiência, a busca por resultados e até a impessoalidade, o tratamento igualitário, como eles se aplicam nesse novo cenário?
Como a gente garante um algoritmo usado pelo governo seja transparente, não seja discriminatório, seja realmente eficiente e justo? É um desafio enorme para a gente pensar. Nossa, excelente ponto. Realmente um desafio e tanto para os próximos anos. Bom, muito obrigada por essa conversa esclarecedora. Foi ótimo destrinchar esses princípios. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom discutir esses temas. E para quem nos acompanhou, esperamos que tenha sido útil. Continue ligado aqui no Concurseja para mais análises e aulas. Temos muito conteúdo para ajudar na sua preparação. Até a próxima!